pessoal, vamos à aula 284, revisando o conteúdo sobre a parte de mudanças de estado. Questão da FUVEST São Paulo. Nos dias frios, quando uma pessoa expele ar pela boca, forma-se uma espécie de fumaça junto ao rosto. Isto ocorre porque a pessoa... Por que sai aquela fumacinha, parece uma fumacinha branca? Tá? Vamos lá. A pessoa expele o ar quente que condensa o vapor d'água existente na atmosfera. Primeiro, a pessoa expele o ar quente. Tá certo expelir ar quente? Bom, eu imagino que sim, né? Tá certo expelir o ar quente. Agora, será que é esse ar quente que condensa o vapor que está no ar? Nota que condensação, eu tenho que ter um resfriamento, não um aquecimento. Então não é a alternativa A, tá? Tem vapor d'água na atmosfera? Claro que tem. Mas quando tu põe ar quente, tu não condensa, tá? Tu poderia fazer o quê? Tu poderia fazer uma vaporização com ar quente, mas não uma condensação. Será porque a pessoa expele ar quente úmido e ele se esfria, ocorrendo condensação dos vapores expelidos? Essa daí, tá? Então a pessoa expele ar com ar quente que está o quê? Com úmido, tá com umidade, tá com vapor d'água, e esse ar quente expelido, ele é resfriado, só em dias frios acontece isso, e ele condensa. Então aquela fumacinha branca são gotículas d'água, né? Já é no estado líquido, então foi uma condensação. Certo, B de Brasil aí da FUVEST. C. A pessoa expele o ar frio. Não, a pessoa expele ar quente, né? Não dá, nem vou continuar. Provoca liquefação do ar com o seu calor. Não, não é uma liquefação, é uma condensação. E pelo mesmo motivo da ato, não é o calor que vai fazer liquefazer. Provoca a evaporação da água existente na atmosfera. Não, não, não. Nota que a água, ela não, se ela evaporasse, o vapor eu não enxergo. Aquele branco que eu enxergo são as gotículas d'água. Então, B de Brasil para a questão de número 1. 2, do Enem. Se por economia abaixarmos o fogo sob uma panela de pressão, logo se inicia a saída do vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura. O que acontece com o tempo de cozimento? Muito interessante. Depois que pegou pressão, já está saindo o vapor, o excesso de vapor da pressão pela válvula. Se eu abaixar o fogo, o tempo de cozimento será maior, será menor, será maior ou não será alterado, pois a temperatura não varia? Muito legal essa questão, pessoal, até para o nosso dia a dia. A pessoa usa a panela de pressão e mantém sempre lá o vapor saindo, né? O detalhe é o seguinte, a água na panela de pressão, ela chega a uma determinada temperatura, que é a temperatura da pressão máxima que a pressão suporta, dentro dela, fechada, e depois daquela temperatura, a água, naquela pressão, ela não aumenta mais. Então toda a água está a uma determinada temperatura, sei lá, 120, 130 graus Celsius, e ela não sobe mais do que aquele valor. Ou seja, se eu abaixar o fogo e continuar saindo pressão, tá? Porque tá saindo excesso de pressão, a temperatura da água vai estar naquele máximo. Se eu deixar no fogo alto ou baixo, não interessa. A temperatura chegou no máximo e estabilizou. Aí o detalhe é o seguinte, o que acontece? Acontece que o tempo de cozimento depende da temperatura da água, não da quantidade de vapor que sai. Então é uma coisa inteligente, quando atingir a pressão, tu baixar o fogo, o tempo de cozimento vai ser exatamente o mesmo com a... Só que se eu deixar o fogo alto, a impressão é que daqui está cozinhando mais rápido. O excesso de pressão sai com mais intensidade, né? Mas não é isso que vai interferir no tempo de cozimento, tá? Então, atingiu a pressão? Dica aí de culinária, então, diminua o fogo, né? Não pode não estar saindo aquele excesso de pressão ali de dentro, de vapor, da panela. Então, não será alterado o tempo de cozimento, pois a temperatura não varia. Depois que atinge o máximo, naquela pressão máxima ali, tá? Não altera a temperatura, tá beleza? Então E de Equador para o número 2, bem interessante essa questão aí. Questão número 3. O diagrama abaixo representa a curva de aquecimento de 20 gramas de uma substância inicialmente em um estado líquido. O calor latente de vaporização da substância é de quanto? Olha só, pessoal.
Ele quer saber o calor latente de vaporização. Se a substância estava aqui no estado líquido e aqui ela está no estado de vapor, aqui é a vaporização. Para calcular a quantidade de calor latente, eu pego a massa e multiplico pela constante, que é o calor latente. Bom, a quantidade de calor latente eu tiro do gráfico. Onde eu vejo que houve mudança de estado? Ó, quando eu forneci calor e a temperatura não variou. É sempre nessa parte que muda de estado físico, quando não muda a temperatura. Tá vendo que a temperatura mudou, aumentou, ficou constante. Fornece calor, não mudou a temperatura, há uma mudança de estado físico. De 200 para 400 calorias, que é a escala que está aqui, tá? Nós temos aqui que a quantidade de calor latente foi de 200 calorias, de 200 a 400, que foi onde aconteceu a mudança de estado. A massa ele me deu, são 20 gramas de substância, então o calor de vaporização está ali. Pega as 200 calorias e divide pelo 20 gramas, tu vai achar o L de vaporização. 0 corta com 0, 20 por 2, 10 calorias por grama. Bem tranquilo então a questão do número 3 aí, o EPG, Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Agora 4, ESAL, Minas Gerais. Não sei o que significa, manda aí nos comentários o que é ESAL, vou procurar depois também. O que nós temos aí? O gráfico representa a temperatura θ de uma substância de 20 gramas inicialmente no estado sólido em função da quantidade de calor recebida. Podemos afirmar que a capacidade térmica no estado sólido, o calor latente de fusão e o calor específico da substância no estado líquido valem respectivamente. Vamos lá, capacidade. O que era capacidade mesmo? Capacidade térmica no estado sólido, aqui é a fusão e aqui é o estado líquido. Como é que eu sei? Onde a temperatura ficar constante, nós temos uma mudança de estado. Então aqui é a fusão. Capacidade é a quantidade de calor sensível pela variação da temperatura, que é o primeiro item que ele me pediu. No estado sólido, nota, ele me deu aqui as temperaturas, aqui é 10 e aqui é 30. Então aqui é 10, aqui é 30 graus Celsius. Quanto que eu forneci de calor para o sólido? 100 calorias. Quanto que variou a temperatura? 10 graus Celsius. Nota que a capacidade eu não preciso da massa, ele me deu a massa 20 gramas, eu não preciso. Eu só ponho aqui, ó, forneci 100 calorias, variou 10 graus Celsius, 10 calorias por grau Celsius. Bem fácil. Nisso aí já ficou duas alternativas, tá? Já ficou duas alternativas. Inclusive, ó, estamos entre a B e a E, e ambas me dizem que a quantidade de calor latente, ó, já me diz o calor latente. Tá aqui, de 100 a 200, quantidade de calor latente, 200 calorias. Massa. A massa é de 20... de 100 a 200, 100 calorias. Já estava errando. Nota que tu não tem que pegar esse valor, essa quantidade de calor latente. Então, 100 calorias. Massa, 20 gramas. Aí acha o L, que é 100 calorias dividido por 20 gramas. 5 calorias por grama é o calor latente de fusão. E o último é o calor específico, no estado líquido, que é aqui. Então, eu posso usar aquela expressãozinha clássica Q igual a mc delta de temperatura, e aí nós vamos obter aqui o quê? Calor específico. Agora, notem que no estado líquido eu forneci de 200 a 300, 100 calorias, quantidade de calor sensível, 100 calorias, para uma massa de quanto? 20 gramas, 20 gramas. Aconteceu o que com essa massa de 20 gramas? Variar a temperatura de 10 para 30. De 10 para 30, a variação da temperatura, 20 graus Celsius. Então tá aqui, 20 graus Celsius. Beleza, agora é só isolar. Então eu vou ter 100 calorias dividido 20 vezes 20, 400. Grama grau Celsius vai para o outro lado também, grama grau Celsius. Esse é o Czinho. Agora, 2 zeros no numerador com 2 zeros no denominador, eu simplifico. 1/4 é 0,25.
25 o quê? Calorias por grama grau Celsius. Está aí então o calor específico, fechou a alternativa E de Equador para a questão da ESAL Minas Gerais. Número 5. UNEB, Bahia, dispõe-se de 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius que recebem calor continuamente de uma fonte, sendo a temperatura inicial da amostra igual... dispõe-se de gelo a menos 10. Sendo a temperatura final da amostra igual a 10 graus Celsius, te deu o calor específico do gelo, calor latente de fusão e calor específico da água. Pode-se afirmar que a quantidade de calor recebida total será de quanto? Então, ó, questão clássica. Eu te dou um estado inicial de temperatura e estado físico e vou para um estado final de temperatura e estado físico. O que vai acontecer? Vai acontecer na questão de número 5, que eu quero pegar gelo, estado sólido, a menos 10 graus Celsius, e o estado final tem que ser água, estado líquido a 10 graus Celsius. Só que no meio disso eu tenho uma mudança de estado. Então, e ele deveria ter falado aí, tá? E não falou. Que isso aí, ó, ocorre a pressão de uma atmosfera, em condições normais, né? De temperatura, pressão uma atmosfera. Porque daí o ponto de mudança de estado é a zero. Bem a zero, o que acontece bem a 0 graus Celsius? Há uma mudança de estado físico de sólido para líquido, não vai direto. Tá? Eu tenho que primeiro mudar de 0 para 0, então tem 3 trocas de calor. Uma Q1, quantidade de calor sensível para variar a temperatura de menos 10 para 0. Chegou no 0, vai de 0 para 0, Q2, quantidade de calor latente. E depois de 0 para 10, Q3, que a água se aquece de 0 para 10. Então são 3 trocas de calor que terão que ser somadas. Vamos lá. Q1, quantidade de calor sensível, gelo. Gelo sendo aquecido. Então faz um Q, MC, ó, quantidade de calor específico do gelo, nesse estado aí, tá? Estado físico, vezes o delta de temperatura para o gelo. Então eu vou fazer a conta aqui, a primeira conta é só para variar a temperatura do gelo. Massa, ele me deu a massa, 200 gramas de gelo, 200 gramas vezes calor específico do gelo é 0,5. Pessoal, tem gente que acha que o calor específico depende só da substância. Não, não é só da substância. É da substância e do estado físico que ela se encontra. O calor específico do gelo e da água são diferentes. E o delta de temperatura de menos 10 para 0 é mais ou menos 10? Mais 10, aumenta 10, tá? Aumenta 10 graus Celsius. Então nós temos aqui a primeira quantidade de calor. Corta as unidades, tá? 10 vezes 0,5 dá 5. 5 vezes 200, 1000 calorias. 1000 calorias é a quantidade de calor Q1. Vamos para a quantidade de calor Q2, que é a quantidade de calor para mudar de estado físico. A quantidade de calor para mudar o estado físico é o quê? M vezes L. Então M vezes L, calor latente de fusão, que ele me deu, 80 calorias por grama. Então são 200 gramas de gelo vezes 80 calorias por grama. O que nós vamos fazer? Simplifica, ó. Grama com grama. 2 vezes 8, 16. Então 2 vezes 8, 16. Com 3 zeros, 16.000 calorias. Se eu tenho 16.000 calorias, então nós já temos aí 2 quantidades de calor calculadas. Falta uma terceira quantidade de calor agora, que é para aquecer aquela porção de água. Tá? Para aquecer aquela porção de água. Então vamos terminar o problema e depois é só somar tudo. Então está aqui o Q2, vamos ao Q3. Quanto que é a última quantidade de calor? Q3 é uma quantidade de calor sensível, MC3 delta T3. Então é um outro calor específico, tá? Não é o mesmo de lá, porque antes era gelo, agora é água. Então 200 gramas masculino, 1 caloria por grama graus Celsius e a variação de temperatura 10 graus Celsius. O que nós vamos ter agora?
Bom, agora nós vamos ter graus Celsius cortando graus Celsius, grama com grama. 10 vezes 200, 2.000 calorias. Essa é a quantidade de calor para o líquido variar de 0 a 10. Então a quantidade de calor total, que é a quantidade 1 mais a 2 mais a 3, é só somar. Então a quantidade de calor total é 1.000 mais 16.000 mais 2.000. Temos aí que a quantidade de calor total vai dar 19.000 calorias. Tá aí. Que fechou a alternativa D de Dinamarca, beleza? UNEB Bahia. Questão número 6. Uma garrafa térmica de capacidade térmica desprezível contém 980 gramas de água a temperatura de 28 graus Celsius. Para refrigerar a água, são introduzidos na água cubos de gelo de 25 gramas cada a 0 graus Celsius. A seguir, a tampa é fechada, o calor latente de fusão do gelo é 80, o calor específico da água é 1. Quantos cubos de gelo devem ser introduzidos na água para se obter água a 18 graus Celsius? Então eu tinha água a 28 e quero água a 18. Quero saber o número de cubos de gelo. Então tem que saber a massa de gelo. Princípio das trocas de calor envolvendo o quê? Envolvendo a mudança de estado físico. Aquele gelo vai ter que derreter, certo? O que eu vou ter aqui? Ó, o que eu vou ter aqui? Presta atenção. Questão número 6, eu vou ter uma garrafa térmica, em que ali dentro eu tenho, o quê? Água a 28 graus Celsius. Beleza? Que eu vou chamar de 1. 1 é o quê? A água a 28 graus Celsius. Aí eu vou botar cubos de gelos. A água a 28 derrete o gelo. Então, eu vou ter o quê? O gelo que está a 0 e vai virar água a 0. Precisa de calor para derreter esse gelo? Precisa. Que eu vou chamar de Q2. De sólido para líquido, a quantidade de calor Q2 é aquela quantidade de calor que a água forneceu ao gelo para derreter o gelo. Tá? Uma quantidade de calor latente de fusão para derreter o gelo. Só que aquela água que sobrou a 0 graus Celsius, aquela água vai ter que chegar até 18 graus Celsius, a água que sobrou do gelo, que eu vou chamar Q3, que é uma quantidade de calor sensível. Princípio das trocas de calor. O somatório das quantidades de calor cedido mais o somatório das quantidades de calor recebido tem que dar 0. Quem é que cede? A água, que está mais quente, Q1. Quem é que recebe? 2 recebem. O gelo para derreter e a água que sobrou do gelo para aquecer de 0 a 18 graus Celsius. Certo? Então nós temos aqui uma soma de 3 quantidades de calor, Q1, Q2 e Q3. Agora, Q1 é uma quantidade de calor sensível, ó, M1, que chama massa da água, vezes C1 vezes ΔT1, mais Q2, quantidade de calor latente, M2 vezes L, mais M3 vezes C3 vezes ΔT3. Essa soma tem que dar 0. O detalhe é que a massa de água está aqui M1, tá? M3 é a massa de água que vai sobrar do gelo. Então M2 e M3 é a minha incógnita M, que é o que eu quero saber. M2 e M3 eu vou chamar de M, tá? Então M2 igual a M3, que é M que eu quero saber, que é a massa de gelo. Então isso aqui é igual. Calor específico C1 e C3 é da água, é 1, tá? Então vamos lá, M1, ele me disse que tinha 980 gramas de água a 28. Calor específico 1, variação de temperatura. A temperatura final da mistura, todo mundo vai ficar a 18 graus Celsius. Então nota, a água que estava a 28 e foi para 18 diminuiu 10. Então o delta de temperatura é menos 10 graus Celsius. Menos 10, tá?
Não esqueça, delta é final 18 menos inicial 28. 18 menos 28 menos 10. Tá? Mais massa de gelo, não sei. Calor latente do gelo, ele me deu 80. Mais M, massa da água que sobra do gelo que vai ser aquecida. Não sei também. Calor específico da água, sei, é 1. Delta de temperatura. A água que sobrar daqui, ela vai da onde para onde? Ela vai de 0 até 18. Então ela varia mais 18 graus Celsius, isso aqui dá 0. Tá? Então agora eu vou ter aqui, ó, menos 9.800, que é menos 10 vezes 980, mais, olha aqui, 80m mais 18m, 98m igual a 0. Menos 9.800 passa para o outro lado como o quê? 9.800. E aí eu vou ter que n é igual a 9.800 sobre 98, que vai dar 100 gramas de gelo. Não é essa a resposta, ele quer saber quantos cubos de gelo, cada cubo tem 25 gramas. Resposta, 4 cubos de gelo, então eu devo colocar a resposta B de Brasil para a questão de número 6. 7 e última dessa ficha. Mackenzie, São Paulo. Para certo procedimento industrial, necessita-se de água a 20 graus Celsius, mas só se dispõe de água no estado sólido, gelo, a 0, e água fervente a 100 graus Celsius. Em relação à massa de gelo e à massa de água fervendo, que se deve misturar em relação à massa de gelo. Então, vou misturar gelo com água fervendo, tá? Fervente, num processo adiabático, ou seja, não tem um ambiente entrando na história. A mesma coisa aqui, botei na garrafa térmica para só que houvesse troca de calor entre eles. Eu quero saber qual a relação, né, entre as massas de gelo e a massa de água. Ah, interessante. Bem parecido, tá? Bem parecido com o exercício anterior, só que agora eu quero a relação, a razão entre as massas. Eu não quero saber quantos blocos de gelo. Então, eu tenho gelo a 0 graus Celsius e eu tenho água a 100 graus Celsius, tá? Eu misturo esses dois caras e eu quero água, apenas água, a quanto? Água a 20 graus Celsius. Só que tem um detalhe. Aqui eu tenho uma M1, que é a massa de gelo. Essa M1 primeiro vai ter que virar água a 0 graus Celsius, tá? Nota que aqui é M1 e aqui é M1. A água que sobra também é M1. E aqui eu tenho M2. As trocas de calor, tu tem que se ligar ao seguinte, parecido com o anterior. Primeiro eu tenho uma Q1 para derreter, e depois eu tenho uma Q2 para chegar a 20. E aqui eu tenho uma Q3 que vai de 100 para 20. Então eu tenho 3 trocas de calor novamente. Então eu vou ter o quê? O somatório das quantidades de calor cedido mais recebido vai ter que dar 0. Cedido mais recebido vai ter que dar 0. A água a 100 cede, a água a 0, o gelo a 0 e a água a 0 recebe. Então eu vou ter que Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Q1, quantidade de calor latente. Então M1 vezes L mais Q2, a água que vai de 0 a 20. M1, porque a massa de água é a massa que sobrou do gelo, vezes calor específico da água, vezes o delta de temperatura. Opa, aqui é delta T2. É que a massa M1 é a mesma, M2 é igual a M1, tá? Agora, mais a água que vai aqui, M2, deixa eu ver, eu poderia chamar massa de água, M1 por M2, massa de, ele quer saber a massa, a razão entre a massa de gelo pela massa de água fervente, tá? Então a massa de gelo é M1. M2 vezes o calor específico da água vezes o delta T3 igual a 0. Tá? Então, M1 vezes L,
que é a massa de gelo, vezes o calor latente do gelo, que é 80, mais M1, massa que sobrou do gelo e foi aquecida até 20. M1 vezes 1 vezes o delta temperatura vai de 0 para 20. Então 20 mais, tá? Agora, M2, não sei também, calor específico da água 1 vezes delta temperatura de 100 para 20 graus Celsius é menos 80. Diminuiu 80 graus Celsius, aqui está o delta de temperatura. Tá? É sempre final menos inicial. 20 menos 100, menos 80. Então, menos 80 graus Celsius, isso tem que dar zero. Então, 80 M1 mais 20 M1 dá 100 M1. Ó, menos 80 M2 igual a zero. Vamos ver o que ele quer. Ele quer M1 por M2. Então, menos 80 M2 eu vou jogar para o outro lado. Então, M1 igual a 80 M2. Ele quer M1 massa de gelo pela massa. Então, esse cara que está multiplicando passa dividindo, e esse cara que está multiplicando passa dividindo. Aí eu vou obter o que ele está me pedindo. O que ele está me pedindo? M1 dividido por M2 é igual a 80 dividido por 100. Vamos simplificar 8 por 10. Dá para simplificar por 2 no numerador e no denominador. Por 2 dá 4, no numerador dá 5. 4/5, resposta A de Argentina. Beleza? Então tá aí, pessoal. Algumas questões. Vamos deixar o restante para a ficha número 2. Tá? Conto com vocês aí, apresento vocês na próxima aula. Então até a próxima aula. Aquele abraço.